E agora vamos para a nossa próxima convidada. Vamos lá, olha só. Agora vamos falar sobre um tema delicado e muito importante, né? Vamos tomar um bom vinho. Não, mentira. Tinha lá, hein? Onde eu fui fazer lá, show, o Latitude 33. Latitude é um dos melhores vinhos da Chandon. Chandon, Argentina, tem o Malbec, tem o espumante. E ali o Latitude 33, um dos melhores. Nós temos uma edição, nosso convidado. Nós temos uma edição da Bueno Aires do Latitude 33 também, que a Chandon lançou, que é muito boa. Mas vamos mudar de assunto. Porque às vezes é bom tomar um gole depois que acontece. Mas vamos lá. Vamos falar sobre um tema delicado e muito importante. Como contar para os filhos sobre a separação. O quê? Separou? Separou? Hoje ela está aqui, a nossa querida amiga psicóloga infantil, está para trazer dicas e orientações que ajudam os pais a lidar com as crianças neste momento tão complicado e difícil. Então, seja bem-vinda, nossa querida amiga psicóloga infantil, Tisa Paloma Longo! O papo vai ser longo! O papo vai ser longo! Vai ser muito longo! Seja bem-vinda, Tisa! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês nessa mesa poderosa, com frio na barriga. Não fique, aqui é tudo louco, esquenta a cabeça. E olha só, o assunto de hoje, o impacto do divórcio na vida dos filhos. Impacta muito, né? Sim. E Tisa, vamos começar do começo, assim, como falar com as crianças, né? Porque acho que é um assunto tão delicado, né? A separação dos pais ali, tanto para o casal, né? A separação, quanto comunicar aos filhos, né? Acho que vai quebrar esse vínculo, né? É sim uma situação bem difícil e bem desafiadora para esses adultos que estão aí, né? E contar para as crianças, para os filhos, é uma fase aí do processo todo da separação. Antes desse momento, tem que ter muita conversa, tem que ter muita coisa na mesa, tem que ter muita organização, tem que ter muita tentativa de organizar, de se organizar, né? Essa pessoa aí, esse homem, essa mulher, enfim, esse casal, não importa, né? Pra daí chegar nessa parte que é um pouco depois, que é contar para as crianças, contar para os filhos. E a boa convivência é fundamental, né? Eu acho que em relação a contar para os filhos, mais que isso, é entender que filhos, eles são para sempre. E que não adianta falar que o pai não presta ou a mãe não presta. Você tem que sempre proteger o seu ex-parceiro para que os filhos não sofram. Isso. Na verdade, né, se a gente olhar para uma relação de casal, é bom de divórcio. Eu sou, essa parte eu domino bem. Eu tô falando aqui, teve 12 ou 13 divórcios. Ainda bem que a praga da minha ex já morreu. Ele manja. Mas desculpa. Não, pode continuar, Tisa. Ai. Bom, se a gente olhar pro casamento, né, ele que se construiu por amor. Sim, exatamente. Né? Sim. E aí chega uma hora que esse amor de repente não caminhou mais junto. Só que quando a gente tem filhos, o amor continua ali. Exato. Né? Então o olhar da finalização desse casamento, claro que tem muita confusão, muita bagunça, tudo entre aspas essas palavras, né? E tem também muita reorganização, muita organização de uma nova fase, de um novo ciclo, só que o que fica é o amor. E aí quando a gente separa o casal, esse casal conjugal, e a gente fica nesse casal parental, que é a missão que a gente tem como pai e mãe, como pais dessas crianças, né? O que fica ali é o amor. E a gente precisa colocar o foco na criança. Exatamente. E aí que isso que você acabou de dizer, não adianta a gente ficar falando mal do outro, né? O foco é na criança. E quando a gente olha pra criança, pro filho, a gente protege essa criança. Até porque eu acho que tudo depende também, né, Ziquinho, do quanto você grita em casa, né? Porque se você grita tanto, às vezes a criança escuta tanta gritaria que quando você vai contar, bom, a gente vai se separar, a criança fala, graças a Deus. Meu Deus do céu, mas pô, achei que já estavam separados. Você vai ter 2 casas. Eu falei silêncio, eu votei em qual delas, só pra eu saber. É verdade. Sim, isso faz parte, né? Faz parte de todo esse movimento de educar crianças, de educar filhos. Se a gente olhar pra maternidade, pra paternidade como algo intenso que transforma a gente. Transforma as pessoas, né? É uma baita de uma oportunidade de transformação. Sim. Aí a gente começa a aprender sobre gritar, sobre educar, qual é o caminho mais adequado, mais assertivo, né? Sim. E também tem um fato de que tem em mente que se a relação acabou
por algum motivo muito ruim, tipo, sei lá, traição, alguma coisa muito drástica, né? O fato da pessoa não ser um bom cônjuge não quer dizer que não é um bom pai ou mãe. É verdade. Sim, com certeza. São papéis, são funções e eu até arrisco dizer que são missões diferentes, né? Sim. Aquilo que eu faço aqui como mulher é diferente do que eu faço aqui como mãe. Sabe Né? que Então não isso é muito transportar, né? importante, É né? só Sabe que eu escutava minha mãe falar sempre. A minha mãe via brigar com meu pai, né? Daí eles separaram porque a mãe morreu. É um bom motivo. Eles separaram porque a mãe morreu, já separaram. Aí, mas eu lembro que a mãe às vezes brigava com o pai e eu ficava bravo. Ela falava assim: não fique bravo com o seu pai. Ele é um excelente pai. Ele é um pai maravilhoso, ele gosta muito de vocês, faz de tudo por vocês. Às vezes, pra mim, em algum momento, não tá sendo legal, mas isso não quer dizer, ele é um bom pai. Então eu sempre escutei minha mãe falando isso do meu pai, sempre. Ela poderia muito falar, não, isso não vale nada. Mas ela falava, não, de repente, pra mim, nesse momento, tá acontecendo alguma coisa que não tá legal. Mas não fale do seu pai. Então isso é fundamental. Eu cresci nesse ambiente, por isso que eu digo sempre que a gente tem que preservar os filhos, né? A separação, ela é uma situação que gera trauma também, né? Às vezes até mesmo, né, para os adultos que estão ali nessa relação e para a criança, né? A gente tem que pensar sempre que o trauma não é a situação, o fato que está acontecendo, a separação, né? O trauma é aquilo, como que eu vejo aquilo, como que eu recebo aquilo. Né? Então, e na maioria das vezes, quem são os responsáveis? Na maioria das vezes, não, sempre quem são, né, os responsáveis, né, por essas crianças? São esses adultos, né? Que tem que dar conta aí dessa relação que tá acabando, organizar isso, né? Como ser humano, como pessoa, pra daí dar conta aí dessa nova vivência, dessa nova experiência, até eu digo, né? Como casal parental, né? Agora a gente tem a missão de educar, de cuidar dessas crianças. Pra todos sempre, né? Pra todos sempre. Mas no caso que nem do Zé Felipe, não, já fica babá mesmo, uma babá que é referência dele. Já tem uma babá pra cada criança, né? Uma babá é referência de pai e mãe para aquelas crianças. Coitadas, essas crianças vieram muito pra sofrer. Na verdade, o impacto é menor, né? Porque ele já tem ali uma organização diferente, né? Esse pai e essa mãe, eu não conheço muito da história deles. Não valem nada os dois vagabundos. Não tá perdendo nada mesmo. Tá perdendo muita coisa. Mas eles são famosos, né? Então eles estão o tempo inteiro pra fora. Sim. Né? Então eles, né, essas crianças têm aí uma rotina diferenciada. De repente não vai mudar. Até porque são crianças bem pequenas, acho que da primeira infância, né? Eu acho que tá ali entre 4 aninhos. Por aí. Tem um bebê, parece. Bebezinho. O bebê já tá acostumado. Não, mas essa é uma boa pergunta. O bebê, quando a gente tá falando de criança ali que nem fala ainda, bebezinho. Esse é o reborn, né? Esse não. Mas se move. Mas esse sofre com separação também. Então, como é o impacto pra bebê? A gente tem a impressão de que ela nem tá vendo, vai achar que não tá sentindo, né? Nem vai perceber. As natural, crianças pequenas, né, de anos iniciais aí do primeiro setênio, até uns 2 anos mais ou menos, elas não entendem, não têm a compreensão daquilo que tá acontecendo. Mas elas sentem muito, né? Então o que acontece na maioria das vezes, assim, quando o negócio não tá tão legal e a criança está sentindo de uma forma um pouquinho mais negativa, né? Ela pode começar, né, a comportamentos que ela já fazia, ela pode regredir, né? Então é uma criança que pode voltar a fazer xixi na cama, se já estava sem fralda, né? Ou se não estava mais mamando, pode voltar a pedir o mamar. É uma criança que pode chorar muito, começar com choros muito constantes, né? Pode ter dificuldade de dormir, né? E principalmente ela quer a proteção. Então é uma criança que vai demandar muito mais daquela mãe, daquele pai, daquele adulto, né, que gerava proteção para ela. E o que acontece com o que ela traz, o que ela demonstra, né, é um estresse emocional. Né? E aí, posso continuar aqui? Claro, e aí as crianças um pouquinho maiores ali, dos 3 aos 7 aí, né, de primeiro setênio, né, elas já começam a apresentar, né, elas estão ali, daí já tem um pouquinho mais de compreensão, porque daí já estão falando, entendendo, né, então já estão, captando, né, e na verdade as crianças, não importa a idade, né, os filhos, né, eles estão sempre ali recebendo aquelas mensagens, né, esponjinha, né, então desde o ventre da mãe, sente o clima da casa. Não, e desde o ventre da mãe, né, já sente todas as emoções que a mãe tem. Tem todo um sentir ali, né? E eles são extremamente inteligentes hoje. Não que a gente não era, né? Nós um pouco menos. Nós somos burros. Nós somos tudo burros. E tem todo esse sentir mesmo, né? Então os maiorzinhos, eles já começam, né, a criar coisas. Se a informação, se não chega a formação
certa, adequada para essa criança, ela já começa a imaginar coisas, né? Então começa a surgir muito medo, né? De muita coisa. Às vezes não quer ir pra escola, às vezes, né, não quer ir com alguém, não quer ir nos parentes, não quer sair de perto desse pai, dessa mãe. Fica mais grudado, né? Sim. E muita culpa também. Né? Porque nesse primeiro momento da vida, né, eu sou o centro do todo. Se tá acontecendo alguma coisa ali com eles, que são as pessoas mais importantes da minha vida, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer para aquilo tá acontecendo, né? Então aqui uma coisa muito importante que tem que ter muito sempre, né, é a verdade, né? Então a gente vai com a verdade para a criança. É claro que tem que, né, verificar aí a idade da criança pra gente também, né? Não muita informação, nem pouca informação. E eu gosto de falar que a gente trabalha com crianças assim, a gente trabalha com a verdade e com algumas omissões. Sim. Porque tem muita coisa que acontece entre este casal que só faz parte do casal. A gente não pode passar pra criança, né? A gente tem que também estar pensando realmente na hierarquia, que a gente tem adultos, pais, que estão resolvendo uma vida amorosa, enfim, né? E aqui temos crianças, né? Que não tem que se envolver com isso, não tem que estar entendendo disso, não tem que estar... E que muitas vezes também, né, Tisa, as crianças podem levar esse trauma, se não for bem cuidado, bem avaliado ali, pra vida adulta, né? Que acontece também, muitas vezes. E aí, né, como é que é? Como quando eu cresço, quando eu viro adulto, né? Qual é a base de relacionamento que eu tenho na minha vida? Exato. E aquele sentimento de culpa também. Será que não foi eu que fiz meus pais se separarem? Ou coisas do tipo, né, relacionada também. Então, por isso sempre a informação, a verdade, né, esclarecer. E uma coisa também que é muito importante é a gente verificar o que a criança entendeu. Né? Então, depois de uma conversa, de contar, de dizer, de organizar, né, tudo por fases, por etapa, com muito cuidado, a gente verifica com a criança, né? Sim. Conta aqui pra mim, o que foi que a mamãe te contou? O que você entendeu disso que a mamãe te falou? E nesses casos, as crianças, elas são bem sinceras, né? Normalmente no dia a dia. E nesses casos, elas também são sinceras com o que elas sentem, com o que ouviu do pai e da mãe? Sim, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Né? Porque na maioria das vezes, o que acontece, né? A gente tem uma vida acontecendo, na boa, né? Ali. E aí vem uma separação. Não importa a idade da criança, né? Mas eu já tenho um vínculo com essa mãe, com esse pai. Já rolou muita coisa aqui. Segurança, confiança, proteção, né? Então, tem alguma coisa estranha acontecendo no ar, né? Veio essa história, né? Tem muitas crianças que falam essa história de separação, né? Mas aí, como já tem essa vinculação, eu dou conta de verbalizar, de perguntar. É importante também que a gente sempre esteja perguntando, né? Tem alguma coisa que você quer saber? Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que eu posso te responder? Né? Sempre tem alguma pergunta, sempre tem alguma coisa, né? E às vezes a gente fica pensando assim, no algo maior, né? Que essa criança tá preocupada com alguma coisa, assim, né? Muito e às vezes eles estão preocupados com uma coisinha de nada. Só a cartinha do Pokémon, né? Se eu vou poder levar pra casa. Levar a cartinha do Pokémon. Acho que o principal é mostrar pras crianças ali que não vai mudar nada, né? Entre a relação pai e filho, mãe e filha, né? Que tudo continua, logicamente, salvando as distâncias ali, pelo menos limitações ali do dia a dia, mas de um modo geral, tudo segue do mesmo jeito que sempre foi, né? Então, a gente pode dizer que não vai mudar nada entre a nossa relação, mãe, criança, pai, criança, né? E até mesmo se a gente der conta como adulto ali, né, se organizar como pais também, não briga na frente deles, não discute, protege a criança, né? Mas que algumas coisas vão mudar. Porque daí a gente não dá conta das mudanças que acontecem. Às vezes não. A primeira mudança que acontece é que teremos 2 casas. Às vezes a criança precisa mudar de escola, muda de bairro. Às vezes tem que ir da casa da mãe, vai de van pra escola. Da casa do pai, às vezes tem que mudar o futebol que tava indo, tem que trazer um pro mais perto. Às vezes, né? Então, algumas coisas acabam mudando. Se a gente, se os pais derem conta de colocar isso no papel e diminuir um pouco essas mudanças, né? Então, agora vamos ter a mudança das casas, 2 casas. Daí daqui a pouco, pro ano que vem, a gente traz numa escola mais né? A gente vai organizando essa tentativa de mudanças mesmo, né? Talvez tentar minimizar as mudanças de rotina, né, da criança. Muda pro meu bairro, não tem problema. Meio perto ali, precisa manter tudo meio... Isso é perfeito, né? Um pai numa rua, a mãe na outra rua, facilita a vida de todo mundo, principalmente a vida do pai e da mãe também. Com certeza. Porque tem toda uma logística facilita, por trás, né? Mas, falando nisso, né, questão de 2 casas e tal, quando separou,
A criança necessariamente precisa, pro bem psicológico dela, ficar com um dos cônjuges, normalmente é a mãe, ou dividir igualmente, metade da semana com um, metade da semana com outro, ou uma semana outro? Isso é bom ou é ruim pra criança? Então, pensando na criança e no desenvolvimento da criança, e pensando aqui na criança... primeiro setênio, segundo setênio, até uns 14, 15 anos ali. Até porque eu acho que hoje em dia, 14, 15 anos já pode fazer uma caminhadinha sozinho, pegar o Uber, acho que o Uber sozinho também, né? Dependendo ali da idade. Nesse caso, sugiro morar com a avó, né? Deixa que a avó cuide. O mais adequado é a criança ter uma casa base, onde ela passa de segunda a sexta, ali naquela rotina básica, aquela rotina organizada, aquele esquema escola, casa, aulas extras, tal. E aí ela vai para casa do pai no final de semana, ou o contrário, né? Enfim, mas que tenha uma casa base. E tenha lá no outro essa, né? E também essa possibilidade, mesmo que eu tenha essa casa base aqui, a casa da minha mãe, por exemplo, o pai pega na escola, leva pra lanchar, né? Ou participa faz nas a pequenas tarefa, rotinas do traz dia. dormir Sim. aqui, né? Então, tudo depende da idade que a gente tem. Né? Então, criancinhas ali um pouquinho maiores, ali já 10 anos, já pode 2 dias dorme na casa de um, os outros dias aqui na casa base, vai fazendo essa logística. Mas o mais adequado para o desenvolvimento, e quando a gente fala desenvolvimento, a gente pensa no todo, cognitivo, emocional, neurológico dessa criança, que fique ali numa casa base. Bom. Com a rotina acontecendo de uma forma legal. Sim, tem uma segurança ali também, né? E tem em mente o negócio, tem muitos casais, eu acho, que se mantêm casados pensando que isso vai ser melhor pra criança, né? Deixam de se divorciar pensando o famoso ficar pelas crianças. Exato. Sim. Isso é uma prática não muito recomendada, né? Não, né? Que foi aquilo, né? Que o nosso amigo ali falou, Sim. né? E que quanto que de briga, de confusão, de gritaria tem nessa casa que tá, né? Gerando trauma nessa criança, né? Daí é o modelo que eu tenho, né? Ele de cresce daí relacionamento. falando, vacina não. Esse é o... Recebendo na hora boa do seu rádio, Tisa Paloma, ela que é psicóloga infantil, com o nosso tema de hoje, o impacto do divórcio na vida dos filhos. E, Tisa, a procura é muito grande de pais, assim, que querem o melhor mesmo, assim, ou chegam muitos pais brigando, que... Os pais que são descontrolados, não as crianças. Na verdade, chega de tudo, né? Então, depois da pandemia, os números têm crescido aí muito demais, assim. Então, chega de tudo. Mas eu tenho que agradecer ao universo aí, que tem chego pra mim, assim, alguns casais mais terapeutizados. Ai, que bom, que E bom. tem um outro problema também que eu sempre eu vejo por aí, que as pessoas falam, o casamento tá ruim, tá indo pro pau, o casamento tá... Que questão de... Vamos ter um filho pra ver se melhora. Ai, tá, né? Baita ideia, tia. Aí tem o filho, separa, daí fica essa criança. E Então, daí, quanto peso na vida dessa criança? Exatamente. Eu vim pra esse mundo, claro que, Pra né, tentar por amor, mas eu vim pra acho manter. que só Jesus Cristo que duas veio, pessoas. salvou todo mundo. Tem outra criança, né, que consiga. Não. Então o cara É muito faz, tem um pesado filho, isso, né? né? Muito E é pesado. complicado em muitos casos, né? Que a gente vê, eu vou ter um filho pra salvar meu casamento. Infelizmente, E aí essa criança acontece. fica no meio do fogo cruzado. E recebe muito desse tipo E de aí, situação. na verdade, a maioria dos pais não trazem essa informação. Eles omitem. Não, e assim, né? Puta, Isso é vou ter um filho pra salvar a relação aí, privação de sono, briga o dia inteiro, puerpério. Meu Deus do céu, cara. Exatamente. Aí Só que que na leira. desanda, né? Desanda mais Só ainda o que na negócio. leira. Porque não é uma fase Não, fácil, meu né, Deus Thiago? do céu. Tá com a dificílima. nenenzinha ali, Sim, vai fazer um ano novinha agora. ainda. Essa fase inicial é bem intensa. É muito intensa. Se precisa de Pros uma dois, fase que né? o casal tem que estar unido, Para os essa, dois. né? É nessa, exatamente. Sim. Senão sobrecarrega completamente. Então, recebendo Tisa Paloma, quais são suas redes sociais que o pessoal pode estar te acompanhando também, quando tiver alguma dúvida, alguma situação que queiram resolver com você? É meu nome completo. Tisa com S, Paloma Longo. Tisa Paloma Longo, nas redes sociais. Isso. Tisa, muito obrigada por compartilhar aí várias informações, né, com os nossos ouvintes. Pode ser que alguns deles estejam passando por alguma situação parecida, Sim. né, e já Alguns com a acaba mala na rua nesse momento, olhando pro céu e pensando... o que eu faço? Socorro. E vem a Tisa aqui pra dar uma solução muito grande. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, Tisa. Boa. Nossa querida Tisa Paloma. Essa fera aí, meu! Haja coração. Tá bom.